E eu falei para a apóstola, quando a senhora me falou, eu disse sim, mas durante o dia passou, né, eu fiquei preocupada, porque eu falei, Senhor, hoje, eu não posso fazer o que a nossa querida a pastora chegou aqui com toda a sua família no altar de Deus, ainda, né, ainda, porque eu gostaria muito de poder fazer, mas eu creio pela fé, porque o nosso Deus é o Deus da segunda chance, né? E eu creio pela fé que nós teremos o prazer de estar com a nossa família aqui. Desde quando eu me converti, eu sempre admirei e sempre falei com o Senhor, Senhor, que a minha casa seja a extensão do Teu reino. Esse foi um voto que eu fiz a Deus. Quando eu me converti, eu falei, Senhor, eu não quero que nada venha servir de tropeço para que eu abandone a fé. Com 15 anos eu me converti e quando eu fui para uma igreja, para uma denominação, infelizmente, não era para ter, né? E aqui, graças a Deus, isso não acontece, grupinhos, né? E eu ficava isolada. Quando eu saí da outra fé que eu professava, eu tinha uma comunhão com o povo, né? Tanto de criança, idoso e jovens. Porque eu sempre, acho que é uma natureza que Deus colocou em mim. Desde nova eu já lecionava no catequese e trabalhava com as beatas, né, na limpeza da igreja. Eu estava lá, de jovem só tinha eu e a filha do que dirigia o louvor, de jovem, e a gente estava lá no meio das beatas, na velharada, né, limpando a igreja todo sábado, limpando aquelas coisinhas lá, aqueles apetrechos deles, mas eu sempre tive isso comigo, acho que é de Deus colocou isso na minha natureza, de me relacionar com todas as faixas etárias, criança, jovem, adulto, né? E quando eu cheguei na outra fé, eu cheguei e me senti isolada, mas eu falei, Senhor, eu vim aqui por causa de Ti, porque eu recebi a Tua palavra, e isso não vai ser motivo para eu me afastar, amém? Então, eu coloquei nesse meu coração, Senhor, a minha casa seja a extensão do Teu reino. Quando eu conheci Jorge, nós estávamos também na obra do Senhor e trabalhando no evangelismo. Nossa vida também foi edificada que hoje é um pastor já velhinho, de 80 e poucos anos, um senhor evangelista também muito rígido, cobrava muito da gente, né? Mas nós tivemos um alicerce também, desde jovem na presença de Deus, no temor do Senhor. E quando eu estava fazendo seminário, eu li um livro de uma mulher que é conferencista, e essa mulher, a cada página, cada letra que você lia, você sentia Deus, você sentia a presença de Deus muito grande, o Espírito Santo, você via o temor do Senhor na vida daquela mulher. E o coração da gente ficava assim, igual o domingo com a nossa pastora ministrando. O coração da gente fica totalmente mole, se desfazendo na presença de Deus. E quando eu li aquela palavra, aquele livro, o nome do livro é do Mundo Cristão, Senhor, transforma-me. Quem quiser ler, é um livro fininho, da Evelyn Christensen. E eu lendo aquele livro, eu falei, Senhor, que temor, essa mulher tem muito temor a Deus, como impactou a minha vida, né? E eu falei, Senhor, naquela época, como eu cuidava de doente, eu achava que eu não seria capaz, talvez por causa da minha própria natureza, não seria capaz de ser como ela, de chegar a fazer ser um instrumento na mão de Deus da maneira que ela era. Então eu falei com o Senhor, vou fazer um voto a Ti, que eu quero ter uma filha, e eu quero colocar o nome da minha filha, o nome dessa mulher, e que esse espírito que está na vida dessa mulher, essa unção, esse temor, seja transferido para minha filha. Eu ainda namorava Jorge,
Ele não sabia, eu tinha feito esse voto a Deus. Falei, Senhor, que a minha filha se chame Evelyn, que tenha essa unção, que tenha esse temor, que ela seja usada com toda essa potência nas tuas mãos. Fiz esse voto a Deus, nós nos casamos, tivemos a Evelyn. E desde cedo eu percebi que o inimigo trabalhou contra a vida da Evelyn, desde neném. Eu vi que o inimigo estava trabalhando, mas louvado seja o nome do Senhor, que nós temos um Deus que vela por nós, né? Ele pode se levantar, mas é só para cair, só para ser derrotado, porque na palavra de Deus está escrito que o Senhor, ele já o derrotou na cruz. O inimigo ele é teimoso, então nós temos que ser fiéis a Deus, nós precisamos honrar a Deus, nos submeter a Deus e resistir o diabo. A todo instante que o inimigo estiver aprontando, nós não podemos retroceder, porque nós temos uma promessa de Deus e nós temos um voto com Deus e não podemos retroceder. Então, eu creio que esse dia vai chegar, em nome do Senhor Jesus. Amém? E eu quero fazer uma oração agora, estender a minha oração, que os irmãos orem por todas as mulheres. Sábado, a polícia deu batida ali em Jardim Ueda. Eu falei para o Jorge, amor, a gente morou no Rio de Janeiro 50 anos, né? O Rio de Janeiro que é chamado de uma cidade violenta, mas a gente foi lá para o interior, lá em Itaguaí, uma cidadezinha tranquila, gostosa, um clima gostoso. Mas, infelizmente, a boca de fumo ali chegou. E sábado nós vimos muitos jovens, muitos adolescentes. A polícia deu uma batida e levou muitos jovens, muitos adolescentes. E aí eu fiquei, Senhor, eu pensei nas mães, né? Eu falei, nenhuma mãe cria o filho para viver assim, escravizado na vida do crime, e muitas perdem o filho nessa vida. Então, meu clamor ali ao Senhor, Deus, que essas vidas que eu comecei a orar pelos policiais, para que eles não maltratassem aquelas vidas, e que aquelas vidas fossem conduzidas a um lugar que tivesse apoio, que tivesse tratamento, né? E eu quero orar por essas mães. Sei que tem muitas mães que estão com seus corações enlutados, porque perderam um ente querido, outras que perderam mesmo filhos, né? Estão com os filhos atrás das grades. E o apóstolo Paulo, ele sempre falou na sua palavra que nós devemos orar pelos presos como se presos nós fôssemos. Então, tem os presos que estão atrás das grades porque cometeram algo, que estão lá justamente, tem presos que estão injustamente e tem esses presos espirituais, né? E também tem a mãe que está angustiada, tem aquela que não pôde ser mãe, que também está angustiada porque de alguma maneira ainda não pôde ser mãe. Então nós vamos orar para que Deus visite os corações das mães, da mãe natural, da mãe que adotou uma criança e também se encontra nessas condições, porque ela é mãe, tem o mesmo sentimento, né, materno. Então, nós vamos orar nessa manhã. E se houver alguém aqui também enfermo, se houver alguém aqui triste por algum motivo também, que o Espírito Consolador venha consolar. Amém? Vamos orar, amados. Deus querido, nesta manhã, nós queremos bendizer, nós queremos enaltecer o Teu nome. Ó Deus, porque nada somos sem Ti e precisamos de Ti, Senhor. E como nós somos felizes por todos os benefícios que o Senhor nos tem dado. Eu quero Te agradecer por cada família que aqui está. Por cada família. E nós oramos agora, Senhor, pelas mães. Pelas mães que não estão aqui. Pelas mães que ainda não foram alcançadas por esse evangelho maravilhoso que liberta, que sara, que restaura. Pelas mães, Senhor, que não puderam estar porque estão enfermas. Pelas mães, Senhor, que estão com seus corações tão tristes porque viram seus filhos partirem de uma maneira tão rude.
perderam seus filhos para o mundo, para as drogas, para a vida do crime, para a sensualidade, para a imoralidade. Senhor, nós estamos orando pelas mães, Senhor, nesta manhã, para que o Espírito Santo venha fortalecê-las, venha sustentá-las, venha levantá-las, Senhor, que elas não desistam, Senhor. Ó Deus, e oramos pelo Espírito Santo Consolador, que traga consolo àquelas que perderam seus entes queridos, Senhor. Que o Senhor lhes dê forças. Ó Deus, a Tua palavra diz que o Senhor é aquele que transforma a maldição em bênção. O Senhor é aquele que transforma algo ruim em bom. Eu sei, Senhor, que muitas mães, nesta manhã, estão envolvidas porque elas estão com seus familiares, seus filhos perdidos, desaparecidos. Estão angustiadas, umas já têm anos e outras têm alguns meses, mas o sentimento é o mesmo, de angústia. Ó Deus, que o Senhor venha trazer a Tua paz, que o Senhor venha trazer o Teu consolo, que o Senhor venha com a Tua mão de poder sustentar estas famílias, sustentar essas mães, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém, amados. Nós vamos meditar um pouquinho na vida de Cornélios, que está lá em Atos, capítulo 10. Meu amor, controla meu horário. Beber essa aguinha. Atos capítulo 10 vai falar sobre Cornélios. O centurião Cornélio, né? Que me chamou a atenção na vida de Cornélio. Que Deus começou a falar comigo, requerendo de mim, e eu creio que requerendo de cada família, que Deus está requerendo através dessa passagem. A Bíblia fala que Cornélio era um centurião da guarda romana, e a Bíblia fala que ele, aqui no versículo 1, diz que ele morava em Cesareia, e ele era, no versículo 2 diz, que ele era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa. E fazia muitas esmolas ao povo, e orava de contínuo a Deus. Então, aqui fala sobre Cornélios, vai descrever sobre Cornélios até o versículo 48, falando do que este homem, a revolução que este homem causou, né, até os dias de hoje. Porque através dessa vida, o evangelho começou a ser pregado aos gentios. Deus olhou do céu, a palavra diz que Deus olha do céu para ver se há alguém tapando a brecha. Deus olha do céu procurando aqueles que o buscam, aquele com quem ele pode contar. Interessante que Cornélios ainda não conhecia Jesus, ele ainda não tinha a revelação de Jesus, mas ele cria em Deus. Então, muitas vezes a gente começa a discriminar as pessoas. Não é toda pessoa que está dentro da igreja que teme a Deus. Tem muitos que estão lá fora que temem a Deus, porém ainda não conhecem a revelação de Jesus, né? E então a gente precisa estar orando por essas pessoas e buscar essas pessoas. E Deus, Cornélio aqui fala que atraiu a atenção de Deus. Tal era a sua conduta, tal era a sua personalidade, era um homem bom, misericordioso, era um homem temente e era um homem que praticava a intimidade com Deus. Ele tinha intimidade com Deus, então ele atraiu a Deus, ele conquistou o coração de Deus, mesmo não conhecendo a Jesus. Então, o que é importante? O que a gente vê aqui? Que nós, para
Aqui fala que toda a sua casa era temente a Deus. Então, aquela casa era uma casa abençoada. Então, como eu posso fazer com que a minha casa seja um lugar de bênção? Porque você vai ver que a casa de Cornélio era um lugar de bênção. Quais são os critérios para que a minha casa seja um lugar de bênção? Eu vou falar de uma maneira geral, depois eu vou direcionar para o cabeça do lar, né? Então, de uma maneira geral, eu preciso atrair a atenção de Deus. Mas como eu vou atrair a atenção de Deus? De qualquer maneira, como eu vou atrair a atenção de Deus dizendo que eu amo a Deus e vivendo de uma maneira contrária? Como eu vou atrair a atenção de Deus? Discriminando as pessoas, fazendo acepção, não sendo humilde, não olhando para o meu próximo. Não, a Bíblia fala que Cornélio era um homem piedoso, era um homem que dava esmola e era um homem que mantinha diariamente, continuamente, comunhão com Deus. Então é necessário, Deus está requerendo de mim essa postura de Cornélio, para que eu possa ter uma casa abençoada, para que minha casa seja um lar de bênção, para que aonde eu for, eu possa atrair as pessoas para Jesus. Eu preciso primeiro atrair o coração de Deus. Eu preciso primeiro ser piedosa, ser misericordiosa, ser amorosa, ter equilíbrio, né? Que dá a entender aqui que Cornélio, ele tinha o respeito da família. E não só o respeito da família, mas ele tinha o respeito dos seus servos. Ele tinha o respeito dos seus soldados. Ele tomava conta de 100 homens. Né? E nós vamos ver mais adiante que no versículo 7, que quando Deus se revelou a Cornélio, quando Deus deu uma visão para Cornélio, buscar Pedro, que estava na casa de Simão, estava hospedado, outra característica também, né, de um servo de Deus, de abrir a sua casa para receber um profeta, abrir a sua casa para receber um irmão, né? E ali Simão abriu essa casa para hospedar Pedro, e Deus deu uma revelação, uma visão para Cornélio, que ele mandasse alguém na casa de Simão para buscar a Pedro, que Pedro teria que ir lá na casa dele para ensiná-lo, falar mais sobre ele. Então, imediatamente Cornélio chamou 2 servos, e aqui no versículo 7 diz que um soldado piedoso. Então, Cornélio conseguiu discípulo. Cornélio conseguiu transferir vida, né? Ele transferiu vida não só para a sua casa, que também era temente a Deus, mas também para os seus servos, para aqueles que ele tinha autoridade. Então, outra característica que nós precisamos na nossa vida, transferir vida, né? Ter discípulos, para que a gente possa ter discípulos, não discípulos de coisas erradas, mas discípulos que ele possa olhar para a gente, que a gente seja uma referência para a vida dele, né? E aí o que aconteceu? Esses homens foram, e durante o percurso, Deus também falou com Pedro. Pedro também estava em oração. E eu creio que estava de jejum, porque diz a palavra que Pedro, no versículo 10, diz que Pedro teve fome. Ele teve fome e teve uma visão. Pedro era um homem judeu e era um homem que estava ainda firmado nas leis judaicas, nas leis de Moisés. A palavra de Deus fala, né, que Jesus veio para os seus, mas Pedro não conhecia o outro lado. Os seus não receberam, mas a todos quanto o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Pedro ainda não conhecia essa parte. Pedro estava preso nas tradições.
nas tradições judaicas. E Deus queria moldar o coração de Pedro. Deus queria levar Pedro aos gentios. O que são os gentios? Aqueles que não eram judeus, aos outros povos. Deus queria usar Pedro para levar o evangelho mais adiante. E deu aquela visão do lençol com aqueles animais imundos, considerados imundos, que eram proibidos para que fossem consumidos, né? E Deus falou para Pedro, coma, mata e coma. E Pedro disse, não, Senhor, eu não vou botar coisa imunda na minha boca. Mas Deus falou, não considere imundo aquilo que eu santifiquei. Aí veio a segunda vez e Pedro deu a mesma resposta. Na terceira vez, Deus falou, olha, eu mandei umas pessoas virem aí te buscar. Você não duvide, vá com eles. E ali fala que quando aconteceu essa visão, e quando ele acabou de ter essa revelação de Deus, os homens chegaram ali na porta de Simão, procurando por Pedro, e chegaram até Pedro e falaram, olha, tem 2 homens aí, tem uns homens aí, eu estou à procura. E quando chegaram ali, no versículo 22, esses homens relataram o que aconteceu, o propósito deles terem ido até Pedro. Então, eles relataram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Então, esses homens, eles foram e deram testemunho de Cornélio. Falaram, olha, nós estamos aqui com uma missão, porque nós servimos a um homem e ele é justo, é reto, é temente a Deus, e ele tem bom testemunho dos judeus. E Deus, então, mandou um anjo para nos chamar aqui, para que você fosse até lá. E aí fala que Pedro foi, que Deus já tinha preparado o coração de Pedro. Pedro foi, e juntamente as pessoas que estavam naquela casa que o hospedaram foram com ele. E aí é interessante, quando chegou ali, Pedro chegou ali naquela casa e ficou assim, eu creio que pasmo, porque não encontrou só Cornélio, não encontrou só a família de Cornélio. Pedro encontrou muita gente. Diz a Bíblia que ele chamou os seus parentes e seus amigos mais íntimos. E quando Pedro chegou, Cornélio então chegou e contou para Pedro a história, o que tinha acontecido. E aí Deus começou a usar Pedro. Deus começou a usar Pedro, testificar, falar de Jesus. E ali foi o primeiro grupo familiar, foi a primeira igreja gentia, né? Porque diz a palavra que veio o Espírito Santo sobre todos. Quer dizer, o Espírito Santo os convenceu, ali começou a primeira igreja gentia, né? Primeiro grupo familiar. Através de uma pessoa que buscava a Deus continuamente, através de uma pessoa que temia Deus, através de uma pessoa que não só tinha fé, mas tinha obra acompanhada com a fé. É o que Deus está falando com a gente, que a gente precisa ter essas características, não só ter fé, mas as nossas obras precisam, a nossa vida precisa falar mais alto, né? A nossa conduta. E uma observação, por ele ser soldado, geralmente o soldado ele é muito incisivo, muito rígido, né? Aquela autoridade, mas ele descia ao nível dos servos, ele era humilde. E eu creio, na Bíblia não fala quantas pessoas que eram da sua família, mas eu creio que eram muitas pessoas, que ele tinha muitos servos, além dos soldados. Então, certamente ele tinha criança, eu não sei a idade dele, se ele tinha netos ou não, mas certamente ele os instruía. Então, aqui vem a responsabilidade do pai, do chefe de família, que Deus requer, o sacerdócio, né?
vem a responsabilidade do pai de dar cobertura espiritual que Cornélio dava, que diz que toda a sua casa era temente a Deus. Então, Cornélio era um homem que dava cobertura espiritual à sua casa. Ele não somente supria as necessidades materiais, as necessidades básicas, mas ele dava cobertura, proteção, ele dava o ensino, né? Mesmo não conhecendo a Jesus, mesmo não conhecendo o Evangelho de Jesus Cristo, mas ele conhecia os princípios de Deus. Então, ele dava os ensinos, né? E a importância do homem, do chefe de família, assumir essa postura. A educação, a disciplina. E a mãe, a mulher, a palavra diz que a mulher foi colocada como auxiliadora, para completar. Mas não é para o homem descansar e deixar tudo nas costas da mulher. Não é isso? O homem precisa. A mulher, eu falo, porque eu gosto muito, quando nós oramos junto, eu me abraço com ele, fico igual como criança, e a gente ora junto, porque eu me sinto protegida. Eu sei que eu estou sendo protegida. E a gente interceder pelos filhos, a gente interceder pelos parentes, que Cornélio, ele não se preocupou só com a família dele, com os filhos, com mulher, mas ele se preocupou também com os parentes, com os seus familiares e com os seus amigos, né? Então, esse respaldo do chefe de família parece pesado, né? Poxa, eu tenho que cuidar da minha vida espiritual, ainda sou responsável pela minha mulher, pelos meus filhos, mas é o chamado de Deus ao sacerdócio. E quando a gente coloca na presença de Deus, não fica pesado. Porque Jesus falou que o fardo dele é leve, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, né? Ele diz que o jugo dele é leve, é suave. Então, quando você, como marido, assumir essa postura, como pai, assumir essa postura, não só de ensinar a palavra, mas a sua conduta no seu dia a dia, os valores, né? Também tirar tempo, conversar, brincar, procurar ver o que está acontecendo, que eu, infelizmente, eu errei muito na época que minhas filhas eram pequenas, porque eu levava a palavra ao pé da letra. Então, a Bíblia falava assim, não tire a vara dos seus filhos. Como eu fui criada assim, né, a minha tia que me criou, ela me amava, mas ela não tinha como demonstrar o amor dela. O amor dela era assim. E eu não era mole, eu era muito levada, então eu só vivia assim. E quando eu cresci, eu achei que minhas filhas também tinham que ser tratadas assim. Aí, quando eu cheguei e li aquela passagem, não tire a vara dos seus filhos, corrigir com vara, eu achei que tinha um respaldo bíblico, né? E eu levei literalmente ao pé da letra. Só que eu não li a outra passagem que está lá em Pedro, que fala que nós não devemos suscitar a ira dos nossos filhos, né? Eu não li que nós precisamos corrigir com amor. Nós não podemos corrigir na hora da raiva, mas era o que eu fazia na época, porque era o que eu tinha recebido, né? Então, eu achava que era assim que eu tinha que ensinar a minha filha. Hoje eu entendo, Deus está me dando a segunda chance. Eu tenho um netinho. Deus é Deus da segunda chance, para a gente não cometer os mesmos erros. E hoje eu falo para minha filha, filha, não faça assim, porque eu fiz isso com você, mas não era para ser feito assim, né? Tenha paciência. Então, nós como mães também precisamos, às vezes, na agitação, no corre-corre, a gente quer as tarefas, a gente dá um papel, faz o papel de Marta, né? Aquela que fica toda agitada, mas Jesus falou que a gente precisa ser manso, que a gente precisa demonstrar com amor. E aí vem para a vida espiritual, vem para os nossos filhos espirituais, né? Que nós também precisamos corrigir, nos corrigir mutuamente. Paulo fala lá em Colossenses, que nós precisamos cuidar uns dos outros, corrigir, exortar,
Até os idosos, Paulo fala, olha, vocês tenham muito cuidado quando for corrigir o ancião. Corrige o ancião como se fosse seu pai, com honra, com respeito, mas ele não diz que a gente tem que se omitir. E, infelizmente, o que acontece nos dias de hoje é a omissão, né? A gente se omite, ou deixa tudo por conta da mãe, e a mãe também se omite, porque está cansada, acha que é o esposo que tem que resolver, então nenhum dos dois fazem nada, coloca diante da televisão, vai para a escola, e a mídia e o mundo, o sistema começa só a jogar o lixo, porque a gente não faz. Quando a gente faz de uma maneira errada, como eu fiz, ou então a gente se omite, né? Mas o que a palavra de Deus está falando é que nós precisamos ser como Cornélio, porque se ele conseguiu atrair toda a sua casa, ele era um homem que tinha bom testemunho, é porque ele era um homem bom, humilde, manso, era um homem que não fechou os olhos, ele certamente era um homem que tinha disciplina na sua casa, porque ele era do exército, então ele sabia disciplinar, mas não com rudez, não com grosseria, era com amor. É o que nós precisamos aprender, ser como este homem, para atrair a presença de Deus para a nossa casa. Não deixar de cumprir o nosso papel, né? Tem a mãe que é viúva, tem a mãe que é solteira, tem a avó, mas a palavra diz que o papel é o mesmo. Você que é responsável pela sua casa, então assuma, né? Viva temente a Deus, mas assuma o cuidado, assuma a harmonia, traga a harmonia para a sua casa, né? E aqui fala também de uma coisa importante. Quando eu entrei, o Carlos estava falando com o grupo familiar sobre relacionamento. E é o que Deus tem falado também comigo sobre isso, relacionamento. Porque Cornélios, ele tinha um bom relacionamento também com as pessoas lá de fora. Ele tinha um bom relacionamento também com os seus familiares. Ele tinha um bom relacionamento com os seus amigos. Tanto é que quando Pedro chegou à sua casa, a casa estava cheia dos seus parentes, dos seus amigos. E creio também que ele não deixou de fora os seus servos, que mostra que ele era muito respeitado, muito honrado. Eu creio que todos estavam ali para ouvir a palavra de Deus. Então, esse relacionamento, nós precisamos cultivar, sim, esse relacionamento com nossos irmãos na igreja. Conforme Carlos estava falando para o grupo dele, para o setor dele, que esse relacionamento não se restrinja só ao seu grupo familiar, mas a gente precisa se preocupar com o irmão. Eu sei que a vida é corrida, o pessoal trabalha, cada um mora num lugar, o horário de trabalho desencontra, mas a gente precisa estar... Hoje nós temos o que naquela época não tinha. Nós temos celular, nós temos carro, nós temos avião, nós temos a internet, né? Vai chegar lá em Jardim Ueda, se Deus quiser. A gente está lutando para botar uma internet lá. Eu me sinto muito isolada, tá, gente? Eu estou lá em Jardim Ueda, eu falei, Senhor, eu estou aqui cumprindo a tua palavra, que a esposa tem que estar ao lado do esposo. Mas eu me sinto isolada. A gente ainda não conseguiu o tempo, temos o celular, mas a gente não pode estar usando o celular direto por causa dos créditos, mas a gente vai chegar lá. Que com a internet vai me facilitar para eu estar em contato com os meus irmãos. Porque, gente, bom é estar em comunhão com os irmãos. Não é um versículo, né, que é usado simplesmente para jogar o ar, não. Mas é gostoso estar em comunhão. É gostoso receber uma palavra, não uma palavra para levantar o seu ego, não, mas uma palavra, muitas vezes, de correção, uma palavra de amor, uma palavra de ânimo, uma palavra que ajude o irmão. E Paulo fala sobre isso, Pedro também fala sobre isso, né? Na preocupação de estar consolidando a fé dos irmãos. Então, ele está sempre preocupado para acompanhar a história, acompanhar os acontecimentos, o que está acontecendo, e está junto, mesmo
em áreas separadas, mas estar junto, o coração está ali unido. Né? A gente vê que Paulo, mesmo em cadeias, Paulo escrevia às igrejas, preocupado com a igreja. Pedro também escrevia, né? Preocupado para transmitir aos irmãos aquela firmeza no Evangelho. O que ele estava querendo consolidar a igreja do Senhor, e nós precisamos estar também, temos essa estrutura maravilhosa, que não foi o homem, mas uma estrutura que vem de Deus, né? De nós estarmos sendo acompanhados, protegidos pela nossa liderança, temos nossos discipuladores, somos discípulos também. É importante a gente valorizar esses princípios de Deus, de estarmos abrindo nosso coração, de estarmos em comunhão, buscando ajuda nas nossas debilidades, que nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito. Eu creio se naquela época eu tivesse, né, a apóstola Denise, minha apóstola Denise como minha discipuladora, Évry e Érica iriam apanhar menos, né? Iriam apanhar muito menos. E Deus iria também me dar, que foi com o tempo, amados, foi com o tempo que Deus foi me tratando, foi tratando o meu temperamento. O Jorge é um anjo mesmo, o pastor João Luiz costuma dizer que ele é um anjo. Mas ele é um anjo mesmo, porque ele enfrentou muita luta lá em casa. Porque quando ele casou, ele já casou comigo e com a sogra, né? Foram 39 anos. E ai de mim se Deus não tivesse colocado o Jorge ao meu lado, porque foram 39 anos cuidando, e muitas vezes o inimigo se levantava, e quando ela estava lúcida, o inimigo se levantava e usava ela contra ele. E ele ali, se fosse outro, eu ficava assim, Senhor, obrigada pelo meu marido, que se fosse outro, eu já estava sozinha há muito tempo. Se fosse outro, eu só ia ficar com uma filha, porque ele não ia aguentar essa pressão, não. Ele ia embora e ia me deixar. Mas Deus guardou meu casamento, Deus guardou o nosso relacionamento, meu marido, é maravilhoso. Não é assim, não é perfeito, mas Deus sabe unir as partes, porque quando eu ficava muito nervosa, muito estourada, ele ia, quietinho na dele. Porque se os dois quiserem ficar naquela disputa, o negócio vai ficar feio, né? Mas ele era sábio, então ele ficava quietinho. Quando eu mudava, assim... Hoje, quando ele vê, às vezes, ele fala alguma coisa, que eu olho assim, e falo, ih, filha, não me olha assim, não. Mas o meu temperamento está mais controlado, que a palavra fala que nós precisamos moldar nosso temperamento. E eu creio que na igreja de Cornélio, na casa de Cornélio, havia esse temperamento controlado. Havia harmonia, havia segurança. É o que nós precisamos para que a nossa casa seja um lugar de bênção. É necessário que os membros da família encontrem paz na sua casa, que o esposo tenha prazer, está trabalhando, ai, que estou louco para chegar em casa. Né? Jorge fala assim para mim, filha, eu não entendo aqueles homens lá do meu trabalho. Parece que eles não têm família. Eles não têm prazer de chegar em suas casas. Que falta o amor, né? Falta o amor. Então, é gostoso você também, como esposa, poxa, que bom, está na hora meu marido chegar. Alguns ficam já no celular durante o dia, né? Se comunicando pelo celular. Manda mensagem, né, amor? Manda versinho. Estou ficando até... Daqui a pouco vou lançar um livro. Estou lançando até escrevendo, né? Então, isso é gostoso, o relacionamento. Nós fizemos 31 anos de casados. Não somos perfeitos. Mas é importante demais a gente conservar o que Deus colocou, o amor, né? E o amor acompanhado com respeito, o amor acompanhado com a proteção, né? O amor acompanhado com o domínio próprio, aquele controle do nosso temperamento. Então, gente, é muito gostoso um lar, que a pessoa chegue e se sinta bem. Então, o nosso lar, para ser um lugar de bênção, precisa ter essas características. Precisa ser um lugar de clima de paz, onde o filho não tenha medo
Às vezes o filho tem medo de abrir o coração para a mãe, porque a mãe já vai, começando a falar, e o filho, eu não vou falar nada mais para ela, porque eu sei que ela não vai entender, e vai vir, como eu via muitas vezes na escola, quando eu morava lá no Jardim América, em frente a uma escola, e já vinha aquelas mães com aquelas crianças, perguntando como é que foi o dia. Mas por quê? Já brigando com a criança, A criança, mãe, por que eu fiz isso? E aí a mãe já, falei, caramba, não esperou nem chegar em casa, a criança já fica frustrada, a criança já se fecha. Então, isso que nós precisamos aprender no nosso relacionamento, também termos esse cuidado, de não deixar de cuidar, de saber o que está se passando na cabeça da criança, na cabeça do filho, na cabeça do jovem, do adolescente, mas termos um temperamento controlado, e de estarmos ali ouvindo, e de estarmos ali nos colocando no lugar. Geralmente o adolescente não abre o coração para a mãe ou para o pai, porque tem medo. A gente precisa se colocar no lugar dele e ajudar, porque eles precisam, não vão lá para fora, abrir o coração para o mundo. Então, a gente precisa ajudar. Isso eu fui aprendendo também com o tempo, No início não era assim, mas fui aprendendo com o tempo, porque Deus vai nos ensinando pela sua palavra. Então, como eu posso tornar o meu lar um lugar de bênção? Primeiro, atraindo a atenção de Deus. Atraindo a atenção de Deus. Como é que eu vou atrair a atenção de Deus? Sendo temente a Deus, tendo esse coração misericordioso, piedoso, se preocupando com o meu próximo, E na casa do Senhor também, estando servindo ao Senhor, sendo uma pessoa totalmente entregue ao Senhor. E eu, dando bom testemunho, eu vou atrair a atenção das pessoas. Vamos ver, quanto tempo eu tenho? Acabou? Não é fácil. Então, amados, olha só. Vamos dar uma olhadinha aqui no versículo 24 e 33. 24 e 33 de Atos 10. Aqui vai falar justamente quando Pedro chegou na casa do centurião e encontrou, a igreja, o grupo familiar ali esperando, esperando receber de Deus. Que a nossa casa, que nós tenhamos prazer de abrir a nossa casa para o grupo familiar. Quem ainda não abriu a sua casa para que o evangelho chegue, Porque se nós estamos aqui, nós somos considerados gentios. Hoje nós somos Israel de Deus, Israel espiritual, mas antes não. É porque essas pessoas foram levando o evangelho. Houve perseguição, não foi tão fácil como hoje é fácil, naquela época havia perseguição, e eles não deixaram de levar o evangelho, não deixaram de abrir a porta para o Senhor, a casa deles para o Senhor, para levar as vidas ao senhorio de Cristo, Versículo 33 fala também, deixa eu ver aqui, manda, pois, além de Jope, chamar Simão, Portanto, sem demora, mandei chamar-te, aqui é o Cornélio falando, Cornélio falando. Portanto, sem demora, chamei-te e fizeste bem vir agora, pois estamos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. Nós precisamos estar com o nosso coração pronto para ouvir o que os nossos líderes têm recebido de Deus.
Nós precisamos estar com o nosso coração aberto para receber o que a liderança tem recebido de Deus, para que a nossa igreja seja uma igreja forte, para que o nosso lar seja um lugar saudável, para que nós possamos ajudar lá fora essa sociedade que está sem nenhuma estrutura, nós possamos ter respaldo de ajudar essa sociedade. Amém? De mudar. Eu costumo passar e ver aqueles outdoor nas estradas e fala assim, uma vida transforma o mundo. Mas está falando com relação à cultura. Mas, na realidade, pode sim, uma vida pode fazer muita diferença no mundo, que a gente vê a tecnologia avançando por causa da perseverança de uma pessoa que teve um propósito, teve uma meta, mas nós queremos ir mais além. Nós precisamos ser, sim, prudentes, sábios, né? Não é dizer, porque eu sou crente, eu vou ser uma pessoa bitolada. Não, eu preciso acompanhar a evolução. Nós vemos muita coisa que chegou à nossa mão, né? Aqui, o tablet, tudo porque houve uma pessoa que se dispôs. A ciência está evoluindo, porque tem pessoas que estão com metas. E qual é a nossa meta como cristão? Uma vida transforma o mundo. Nós podemos transformar o mundo levando, além da nossa vida, da nossa conduta, do nosso dia a dia, né? Sendo transparente, vivendo uma vida de santidade, não se corrompendo, não trazendo os valores do mundo para dentro da nossa casa, mas, ao contrário, levando os valores de Deus para as outras casas. Então, uma vida transforma o mundo. Nós queremos transformar esse mundo para Jesus. Queremos trazer o reino de Deus. Venha sobre nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Amém? Nós queremos passar a transferir a presença de Deus, a glória de Deus em cada lar. Ver os lares restaurados, ver os lares alicerçados na verdade. E nós também preocupados com nossos irmãos em Cristo, e não abandoná-los, né? E estarmos orando, não nos omitirmos de estarmos ajudando nossos irmãos, porque muitas vezes é fácil para a gente estar na nossa casa, no nosso conforto, e não querer se preocupar. Tem gente que fala assim, eu tenho tantos problemas, eu vou me preocupar com o problema dos outros. Mas Deus, Ele sempre se preocupou, e como filhos, Ele é o nosso Pai, e como filhos, não tem a mãe que fala para o seu filho assim, fulano, cuida do seu irmão, né? Então, nós precisamos estar cuidando dos nossos irmãos, cuidando uns aos outros em amor, nos exortando em amor, nos aconselhando, nos consolidando na verdade. Amém, queridos? Vamos orar? Quem já tem esse compromisso com Deus, quem já está nessa caminhada, quem já fez essa aliança com Deus, continue, persevere. Quem ainda não fez, quem ainda está, né? Nós temos aí os adolescentes, que tenha no seu coração esse sentimento, Senhor, eu quero também que a minha vida faça diferença. A minha vida, eu quero alcançar também meus amigos, eu quero alcançar meus colegas de escola, eu quero casar, ter um lar cristão, um lar genuíno, um lar que transmita a glória de Deus, um lar puro, um lar santo. Então, vamos nessa manhã colocar o nosso lar, consagrar o nosso lar ao Senhor Jesus. Amém? Amém, querido Deus. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, queremos sim, ó Pai, estarmos na Tua presença, consagrar a nossa vida. Queremos sim, ó Deus, termos intimidade contigo, temos um relacionamento, Senhor, mais de perto, temos a sensibilidade de ouvir a Tua voz, de ouvir a Tua direção, como Cornélio, Senhor. Ele te buscava continuamente e eu creio que ele tinha a direção para poder ter o seu lar restaurado, o seu lar disciplinado, para ter a sua família
uma família justa, uma família santa, uma família que não se corrompesse, para trazer os princípios de Deus para a sua casa. Um homem amoroso, um homem misericordioso. Se nós queremos também ter isso na nossa vida, na nossa prática no dia a dia, ter o nosso temperamento controlado pelo Espírito Santo, temos sabedoria na hora da correção dos filhos, temos sabedoria na hora de aconselhar, na hora de como discipular os nossos irmãos, temos sabedoria, Senhor, não criticar, não, Senhor, censurar, mas que o Senhor nos dê sabedoria de abrir os olhos, abrir o entendimento dos nossos irmãos, abrir o entendimento da nossa esposa, do nosso esposo. Deus, que no lar o esposo e a esposa possam se completar, que ninguém venha omitir, mas cada um cumprir o seu papel, um ajudando ao outro, que o esposo se levante como um sacerdote no seu lar, como Cornélio, genuinamente se consagre na sua conduta, no seu falar, no seu caminhar, nas suas decisões. Ó Deus, que Ele possa moldar todo o seu ser, todo o seu andar, não moldar com os princípios do mundo, não deixar que os valores do mundo venha destruir o relacionamento conjugal, o relacionamento familiar, mas que Ele venha, Senhor, velar pela paz, pela harmonia, dando sabedoria na hora de disciplinar, não se omitindo na hora de disciplinar. Ó Deus, em nome de Jesus, que a nossa casa possa ser um referencial, que nossos amigos, que nossos vizinhos possam olhar para nós e dizer: nossa, eu quero esse Deus dessa irmã, esse Deus desse irmão. Essa família é uma família que eu tenho prazer de visitar, eu tenho prazer, porque ali eu vejo Deus, vejo corações puros, sinceros, transparentes, ali eu vejo Deus. Meu Deus, nós queremos sim transferir Deus para os corações, transferir Deus para os lares aqui representados e os lares que não estão. Nós queremos profetizar, trazer existência. O bairro de Irajá, a cidade do Rio de Janeiro, o Brasil do Oiapoque ao Chuí, nós queremos trazemos a existência, o domínio de Deus, queremos trazer a existência, cancelado toda obra do inferno, toda mentira, todo dardo inflamado na mente e nos corações, nós queremos cancelar e dizer: Satanás, você já é um derrotado. Afasta-te, arreda-te da minha casa, arreda-te da minha família, arreda-te da minha saúde, arreda-te dos meus bens, da minha vida material, arreda-te em nome do Senhor Jesus, porque, ó Deus, nós queremos somente a Tua presença nos traz paz, a Tua presença que nos dá o refúgio. Nós não temos parte com o inimigo, por isso nós dizemos que a nossa casa pertence ao Senhor Jesus, o nosso lar nós consagramos ao Senhor Jesus, e que todo dardo inflamado, toda intenção seja desfeita agora, na autoridade do nome de Jesus. Amém.